Opção pela vida edificante. Você já fez opção pela vida edificante? Por qual modo de vida você já optou? Ou você nem pensou nisto? Então, ainda é tempo. E a palavra de Deus é sobre a vida edificante, não a vida que destrói a nós e os que estão à nossa volta. E particularmente no livro de Provérbios das Escrituras é sobre isto. Hoje nós vamos focar no Provérbios que está no capítulo 13, verso 20. Livro de Provérbios, depois do livro de Salmos, que você encontra praticamente no meio das Escrituras. Então, livro de Provérbios, capítulo 13, verso 20, é o provérbio para esta noite. Antes de irmos a este provérbio, vamos lembrar o primeiro dos provérbios do livro de Provérbios, que está no capítulo 1, verso 7, diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Diga este provérbio junto comigo: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Este é o primeiro deles, é o fundamental. Todos os outros precisam ser entendidos à luz deste provérbio. Ou então nós vamos olhar os livros de Provérbios como apenas alguns moralismos que têm a ver com aquilo que o ser humano acha interessante. É preciso entender que todos os provérbios tem a ver com o temor do Senhor, ser interpretado desta forma. Então, assim façamos nesta noite, quando olhamos este provérbio no capítulo 13, verso 20. Palavra de Deus para o seu coração, que seu coração esteja aberto e a sua mente desperta para a palavra nesta noite. Amém? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Escute ainda uma outra porção da palavra de Deus. Jesus Cristo falando, naquela noite derradeira da vida dele, antes da sua prisão, reunido com seus discípulos, num discurso longo, ensinando. Ele declara o seguinte a eles e declara então a nós que somos seus discípulos: escute, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Conceda o que pedirem tem tudo a ver com dar o fruto, fazer a vontade de Deus. Alguns gostam de usar isoladamente, separado do contexto, isso aí, criar uma porção de ideias totalmente contrárias à palavra. Mas aqui está Jesus falando sobre ser amigo. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes digo. Eu os tenho chamado amigos porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça. Relacionamento, companhia, amizade é o assunto de Jesus aqui. E o nosso provérbio de hoje diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O companheiro dos tolos acabará mal. O fazendeiro estava cansado dos corvos que comiam a sua colheita. Resolveu dar um fim. No fim de tarde, os corvos sentavam na cerca à distância. Lá estavam todos eles. O fazendeiro armou a sua garrucha e disparou. Foi corvo para tudo que é lado. E lá foi ele verificar
como é que estava a situação dos corvos. E entre eles achou o seu papagaio, que ficava livre, dava uns voos por perto da casa. Asa quebrada, chamuscado, não havia morrido. Trouxe para casa o seu papagaio para tratar dos ferimentos dele. E os filhos, quando viram o papagaio todo ferido, perguntaram o que aconteceu. E antes que o fazendeiro respondesse, o papagaio disse: má companhia. É preciso tomar cuidado com quem se anda, é o que diz Provérbios, com quem você tem andado. O relacionamento, a amizade. O sábio Sócrates, lá da Grécia Antiga, não crente, um homem pagão, mas de reflexões profundas no século IV a.C., disse que não há possessão mais valiosa do que um amigo bom e fiel. Não há possessão mais valiosa do que um amigo bom e fiel. Relacionamento, então amizade, algo valioso, precioso. E este provérbio vem falar ao seu coração sobre esta preciosidade e esta entidade, amizade, relacionamento, que é presença constante em nossas vidas, e falar sobre a forma edificante de se olhar isto, relacionamentos, companhias, amizades. E o que é que a palavra de Deus nesta noite, então, neste provérbio, tem para você aqui no meio dessa semana, neste ponto da sua vida. O que tem para você neste ponto da sua vida, que terá implicações para os seus dias futuros, os seus anos futuros, para toda a sua vida. Escolha suas companhias. Você ouviu? Eu creio que esta é a mensagem central deste provérbio. Escolha as suas companhias. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Escolha as suas companhias. Jovens, você está escolhendo a sua companhia, jovem? Mas você adulto está escolhendo as suas companhias, ou talvez está até desinteressado, está isolado de companhias. Que companhias você tem? Escolha as suas companhias. Companhia é inevitável se somos saudáveis. As pessoas, alguns são mais relacionais, outros menos. Até é interessante, alguns estudos dizem que quanto mais inteligente a pessoa, mais restrito é o ciclo de amigos ou companhias que ele tem. Não podemos discutir isso, se é verdade ou não, mas no final das contas é o seguinte: toda vida saudável será acompanhada. Companhia é inevitável na vida. Teremos companhia no trabalho, em casa, e fora do trabalho, fora de casa, amigos, contatos, conhecidos e alguns amigos de verdade. Então, ao olharmos este salmo que nos fala sobre companhia, a questão não é se vamos ter companhias, mas o que o Provérbios quer dizer é: quem será a minha companhia? Quem será a sua companhia? Que tipo de companhia você vai ter? Eis a questão. Não é se você vai ter, é quem será, quem são as suas companhias. Que tipo de companhia? Porque companhia é inevitável. E aí então ele nos traz duas categorias: sábios e tolos. Sábios e tolos. O que ele quer dizer com sábios e tolos? O que o livro de Provérbios quer dizer com sábios e tolos, que aparece tantas vezes neste livro. Nós lemos, recordamos o provérbio basilar, o primeiro dos provérbios: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria, e sabedoria aí correlata com o conhecimento, que é o temor do Senhor. Então, lembre-se que sábio e tolo no livro de Provérbios não é algo que se difere pela capacidade de inteligência. Sábio e tolo depende da agilidade, do raciocínio, da abrangência de raciocínio que uma pessoa possa ter. São coisas com as quais nós nascemos, alguns um pouco mais, outros menos. A maioria de nós está na média, segundo a informação da ciência. Então não tem a ver com inteligência.
questão de sabedoria e tolice, ou ser sábio, ser tolo, nem também com a bagagem de cultura, do estudo formal, do volume de conhecimento que a pessoa traz. Nas Escrituras, no livro de Provérbios, o separar de sábio e tolo não tem a ver com a bagagem cultural que a pessoa tem, mas tem a ver com o quê? O temor do Senhor. Há o temor do Senhor naquela pessoa, ou não há? Há o temor do Senhor na sua vida ou não? Isso vai separar os sábios dos tolos. Uma pessoa, segundo as Escrituras, que não tem uma bagagem cultural enorme, talvez nem teve oportunidade. Uma pessoa de coeficiente de inteligência médio e com pouca bagagem, uma bagagem limitada cultural, pode ser sábio. É uma pessoa com as condições opostas, a bagagem cultural, conhecimento, e até se for o caso, uma inteligência um pouquinho mais capaz, mais ágil em reter informações e concatená-las, pode ser tolo. E isto é visível. No mundo de hoje, sábios e tolos. E a questão é, então, se há temor do Senhor, a palavra de Deus ilumina aquele coração, aquela vida, as suas formulações de pensamento, de perspectiva de vida, de escolhas, etc., a ética. Esse temor do Senhor, o conhecimento da palavra, ser guiado pela palavra, isso nos torna sábios. E se não tivermos isso, se estiver ausente em nossas vidas, somos tolos, e assim com aqueles que estão à nossa volta. Companhia é inevitável, mas a companhia pode ser uma companhia de sábios ou uma companhia de tolos, segundo Provérbios. Nós gostaríamos de criar talvez 10 tipos. Nós podemos até dizer que uns pode ser um pouco mais para cá, outro mais para lá, mas no final das contas, são 2 categorias e somente 2. Ou estamos diante de alguém sábio ou alguém tolo, à luz da palavra de Deus. E deixe-me acrescentar aí, se não ficou bem claro, sábio e tolo nas Escrituras não tem nada a ver com ser esperto. O espertalhão, aquele que sai na frente, dá um trança-pé em todo mundo. Alguém diria, esse é sábio. Isso não tem nada a ver com as Escrituras, pelo contrário, é um tolo. É um tolo de mão cheia. Conquistou tudo, porque ele dá um nó em todo mundo, nas coisas, sabe lidar com tudo. Não necessariamente um sábio. Sábios e tolos. Perigo. Qual é o grande perigo? Qual é o terrível perigo? Segundo o provérbio, é estar cercado apenas de tolos. Quem o cerca? Quais são as suas companhias? Escolha as suas companhias. Companhias são inevitáveis. O perigo é estar cercado de tolo. É preciso, então, ser consciente do fato que companhias vão se achegar à nossa vida e nós vamos nos achegar a companhias. Esse é um fato. E então, consciente disto, conduzir esse fato. Você conduz esse fato? Ou as pessoas estão à sua volta porque aconteceu o que tinha que acontecer e você não teve nenhuma iniciativa, nenhuma consciência em relação a isto. Simplesmente foram se acercando a você, então tudo bem, vamos lá. Ou se você conduziu como? Qual foi o critério? Provérbios diz que devemos pensar em termos de sábios e tolos. Esse critério foi o que você adotou. É preciso ser consciente e conduzir, porque companhias virão, são inevitáveis. A questão é, você está conduzindo isto, a vida sábia há de conduzir isto. É preciso ser intencional. Esta iniciativa de buscar me cercar nas companhias sábias. Companhia inevitável. É preciso escolhê-las. Vocês têm escolhido? Está escolhendo? A palavra de Deus lhe adverte. Grande segredo da vida é escolher as companhias. Porque as repercussões são profundas.
O provérbio adverte, as repercussões são profundas. Quem anda com tolos acabará mal. 2 tipos, sábio e tolo. 2 consequências. Mais sábio, acabar mal. Veja bem, veja só, as repercussões para a sua vida são profundas. Começa a andar com tolos, pessoas que não têm o temor de Deus, e começa a ouvi-las e dar atenção, e eles começam a ser a sua referência, e passa o tempo, a sua vida é irreconhecível para pior, A sua vida, em todas as áreas da sua vida, se torna pior, mais longe de Deus, e começa então você parecer que está num caminho vantajoso aos olhos do mundo, porque não tem discernimento e porque está julgando o que é ser vantajoso pelos critérios errados, e então nos critérios certos que só a palavra de Deus pode nos dar, você é um desastre, destrutivo em você mesmo, destrutivo àqueles que estão à sua volta. As repercussões são profundas. A influência que vai tocar a nossa fé, isto é, vai influenciar a nossa forma de ver Deus, o nosso relacionamento com Ele, e então vai influenciar nossos valores, e finalmente o nosso comportamento e atitudes. Quais são as suas companhias? São sábias? São pessoas que temem a Deus, já tiveram um encontro com Deus em Cristo? Suas companhias são essas. Você também já se tornou sábio, o temor do Senhor, isto é, o temor do Senhor o levou a correr para a cruz e dizer: pelo sacrifício de Cristo, Senhor, me perdoa, me recebe. O Senhor será a luz do meu caminho, a tua palavra será a luz. E então você se torna um sábio no relacionamento com Deus. As repercussões são profundas. Quem é que está influenciando a sua vida? Quem é que está tocando a sua vida? Com quem você se cerca, ou de quem você se cerca? As repercussões são profundas. Este molde, este moldar, vai deixar o quê? Pessoas à sua volta vão deixar, elas moldam a sua vida, elas deixam o quê? Marcas significativas e duradouras. Veja só, duradouras. O estrago pode ir muito longe por muito tempo, se não para a vida toda. Cuidado com quem você anda. As repercussões são profundas. Escolha as suas companhias. Você está escolhendo? Que Deus o leve a escolher as companhias e se cercar de sábios e ter uma vida edificada, porque faz diferença. Escolha as suas companhias. Discernir, então, é crucial. Discernir é crucial. Saber colocar no balaio dos tolos o que é tolo e no balaio dos sábios o que é sábios. À sua volta, tudo ali. Eu já falei para vocês, a minha experiência, todos que pensam em escolha me faz lembrar a minha experiência de infância, quando minha mãe me enviava ou me colocava na mesa para escolher feijão antes do almoço. Feijão naquela época não era igual de hoje, no pacotinho limpinho e bonitinho. Tinha que escolher, vinha muita coisa junto com o feijão. E na mesa o dedinho ia, não é? As pessoas à sua volta, você precisa discernir o que é para cá e o que é para lá. Você faz isso? Não, mas ela tem um sorriso tão bonito, ela é tão agradável, ela me convida para um churrasco, ela me convida lá para, não sei, a chácara, a casa dele, mas ela precisa ver. No meio de todas as risadas, de um mundo muitas vezes até supérfluo que fica, né, numa festividade de coisas rasas, coisas banais, não é? Você olha por baixo, o que está por detrás dessas festividades todas. Discernir é crucial. Não sei se você já pensou, mas nos relacionamentos, como é que são as dinâmicas? As dinâmicas é o seguinte: nos relacionamentos tem alguns que
você com uma certa pessoa, você só recebe. É uma pessoa que já foi mais longe, já subiu mais acima. E aí pensamos na caminhada cristã, aquela irmã em Cristo, que já está numa maturidade bem acima. E sabe, a gente dá muito pouco para eles, a gente mais recebe. Mas há também aquele relacionamento onde pode acontecer o diferente, onde você dá e recebe de uma forma equilibrada. Há um dar e receber ali, há muito de uma mão, de uma via de duas mãos. E há aquele relacionamento, quem sabe você é aquele que já foi mais longe, mais experiente no Senhor. E então este outro relacionamento, terceira dinâmica, onde só você dá. E a pessoa tem pouco a receber. Nós precisamos equilibrar nesse sentido. Precisamos de alguém que nos dá, precisamos também de relacionamentos onde se dá e recebe, e também relacionamento muitas vezes onde só nós damos. Pessoas que precisam muito da nossa ajuda, estão engatinhando no conhecimento do Senhor. Mas em tudo isto, lembramos que aqueles fora do ciclo do Senhor e aqueles que não têm nada para nos dar de sabedoria são tolos. E é preciso identificá-los, separar sábios de tolos. Quando você ver a mídia, com todas as cores, e aquilo que pressiona os nossos sensos, por detrás, lembre-se que ou há sabedoria ou há tolice. Separe as coisas. Você consegue separar? Quando você escuta uma música e outra música, separe as músicas tolas das músicas sábias. E daí por diante, e no relacionamento pessoal, é preciso então avaliar. Quanto de interação produtiva eu tenho neste relacionamento? Ou é um relacionamento que não leva a nada em termos de sabedoria? Só aquilo que me afasta do Senhor, só banalidade, superficialidade, não há profundidade espiritual. E quanto de tolos e sábios estão presentes na minha vida, à minha volta? Nesse discernir, equilibrar é necessário. A questão é que eu não vou poder ficar sem nenhum contato com tolos, ou então tenho que sair deste mundo. Tenho que trabalhar com tolos, provavelmente, todos vocês. Talvez na sua casa há tolos, pessoas que não têm o temor do Senhor, não tiveram encontro com Ele em Cristo. Você tem que conviver com eles. Mas a questão é: quem são as suas referências? Os sábios ou os tolos? Os sábios ou os tolos? As suas referências precisam ser os sábios, os que têm o temor do Senhor. A esses estou ouvindo, deles estou buscando o apoio, a direção, o conselho certo. E não dos tolos. É preciso equilibrar. O Senhor Jesus Cristo não nos autorizou a deixar o mundo, pelo contrário, Ele nos enviou ao mundo, e Ele veio ao mundo, um mundo onde está cheio de tolos. Eis a questão, quando nós andamos por esse mundo com tantos tolos, você é a influência ou você é influenciado? Essa é a questão. Jesus nos envia ao mundo. Então, muitas vezes, nós vamos adentrar a roda dos tolos e não fugir dela. Somos missionários, levamos o Evangelho, levamos a verdade de Deus. Somos sábios, temos o temor do Senhor em nossas vidas. Os tolos não têm, eles vão conhecer isso a partir da minha vida. Então, em alguma medida, vou me achegar aos tolos. Mas com qual razão? Para eu influenciá-los com a sabedoria do Senhor.
trágico, desastroso, é aquele que conhece o Senhor e se achega aos tolos para ser influenciado por eles. É aquele crente, inclusive, que começa a ficar mais e mais capenga, claudicante no andar da fé. Mais e mais começa a amar o caminho dos tolos. Lembra o Salmo número 1? Se detém nos caminhos dos pecadores, anda com eles, se detém, depois se assenta, vai aos pouquinhos chegando mais perto e passa a ser um deles. Discernir é crucial. Nós precisamos ser testemunhas desse mundo, sim. Isto quer dizer que se eu vou sentar com os tolos, os que não têm o temor do Senhor, eles não podem me influenciar. Eu tenho que influenciá-los com a perspectiva da sabedoria, do temor do Senhor. E aí, eu quero dizer que muitas vezes os tolos vão colocá-lo para fora. Porque tolo nenhum é muito prazer nisso aí. Senão ele não seria tolo. Relacionamento conjugal, relacionamentos fora do ambiente conjugal, todos eles. É preciso ser genuíno. Um lugar onde nós não ficamos ali, camuflados. Dizemos que somos sábios, tememos ao Senhor e ficamos camuflados para que o relacionamento persevere. Discernir é crucial. Eu preciso ser influência. Eu preciso olhar para os irmãos, aqueles que têm o temor do Senhor como é minha referência, e nunca os incrédulos, os que não têm o temor do Senhor, serem minha referência em alguma coisa para a vida conjugal, vida familiar, relacionamento com dinheiro, finanças, honestidade, ética e daí por diante. Jovens que vão para a universidade, deixe-me dizer que vocês vão encontrar lá uma porção de professores, são sabichões, talvez cheios de cultura, informações sobre o mundo, talvez muito argutos na inteligência, mas tolos, sem nenhum temor do Senhor. Você o segue e acabará mal. A vida há de cobrar esse pedágio. É preciso discernir. Escolha as suas companhias. Você está escolhendo? Ou isso aí está na mão do diabo? Ele monta para você os seus círculos de amizade. Você está cercado de pessoas que o levam para mais perto do Senhor, uma vida mais edificada por Ele, uma vida então que edifica a si mesmo, edifica os que estão à sua volta, a sua família, ou você está cercado de pessoas que o levam para o caminho destrutivo, talvez até alegremente, desce a ladeira sorrindo com gargalhadas, festejando. Escolha as suas companhias. Aquele que anda com sábios se tornará sábio. Aquele que anda com tolos acabará mal, diz a palavra. Escolha. Então, priorizar os sábios na sua vida é necessário. Jesus Cristo fala dos amigos. Ele chama os discípulos de amigos. Que privilégio nosso sermos identificados como amigos do Senhor, porque a nós Ele nos deu o conhecimento de Deus que Ele veio trazer. Foi e é um verdadeiro amigo. Há um cântico maravilhoso, antigo, que canta sobre isso. Jesus, o meu melhor amigo, o mais sábio dos meus amigos. É preciso, então, priorizar os sábios. Você está priorizando isso, buscando, sendo proativo, escolhendo e priorizando. Em primeiro lugar na minha vida estarão os sábios, os que temem o Senhor. Eles vão estar mais perto, vou ouvi-los mais. Sim, vou dar um tempo para os tolos, porque eu preciso estar lá influenciando, trazendo a luz do Senhor, o temor do Senhor, a esperança eterna, o caminho da paz, a vida edificante. Eles precisam conhecer isso. Mas, para a minha vida e minha edificação, vou verificar que primeiro, sejam mais perto, a minha referência sejam os sábios. Quem andar com os sábios será mais sábio ainda. Quem andar com aqueles que temem o Senhor, vai aprender a temer o Senhor mais em todos os caminhos da vida, uma vida edificante. Sábios conforme a palavra, não sábios em si mesmos. Não é apenas uma vivência de ter anos de vida.
Alguém, o que é o sábio? Ele tem uma cosmovisão segundo a palavra. Ele olha a vida, a existência humana, quem o ser humano é, o presente e o futuro, à luz de Deus, da palavra de Deus. Ele não é secularista, isto é, eu vivo para o aqui e o agora, e o aqui e agora deste momento, e o aqui e o agora mais amplo dos anos que eu vou viver nessa terra, porque se resume somente a isto. Não, cosmovisão da eternidade. Deus em Cristo me chama para a vida eterna, isto é, a vida com Deus, edificada hoje e para sempre. Mas então essa perspectiva de vida que decorre dessa cosmovisão, como é que eu vejo as coisas da vida, os meus atos, aquilo que tenho, aquilo com que tenho que me relacionar, minha profissão, meu dinheiro, minha família. Essa perspectiva a partir de uma visão de mundo, de universo, segundo a palavra, segundo a existência de Deus e o amor dele em Cristo. E finalmente, então, me cercar dos sábios que não somente têm essa cosmovisão, têm as perspectivas corretas a partir dessa cosmovisão, mas que me ensinam então a ética correta, isto é, como eu me comporto, eu escolho de forma edificante, de forma correta, de forma virtuosa, segundo a palavra de Deus, e não porque simplesmente alguém disse que é mais virtuoso isso aí ou aquilo ali, mas porque segundo todo o entendimento de Deus como Criador e Salvador, faz sentido agir assim e não agir assim. Priorizar os sábios é necessário, e cercar então de sábios conforme a palavra, que tem a visão do Senhor. O impacto é tremendo, na verdade. É uma influência única, nos alerta Provérbios. Se tornarão mais sábios, ou acabarão mal. O impacto, esta influência única, muitas coisas nos influenciam, mas eu creio que nada nos influencia tanto, do ponto de vista humano, como as companhias. Pessoas que deixam marcas profundas em nossas vidas. Presta atenção, escolha suas companhias. Priorize os sábios, é necessário priorizar os sábios, diz o provérbio. Agora, as oportunidades são esparsas. Na correria da vida, no mundo de poucos sábios, poucos tementes a Deus, é preciso aproveitar as oportunidades, ir atrás, buscar, atentar, escolher, ser proativo, ser intencional, enriquecer a sua vida com sábios. Faça conta. E talvez você vai dizer, olha, eu estou mais cercado de tolos do que de sábios. Ou talvez você diga, estou cercado de muitos tolos pela necessidade da vida. Eu deveria ter pelo menos mais próximo alguns sábios. E não tem. Priorize os sábios na sua vida, é necessário. Onde buscá-los? O grande reservatório é a comunhão em Cristo. Então a igreja é o grande reservatório. Feliz aquele, vejo muitos com seus parceiros de oração, oportunidades maravilhosas de se criar um ciclo de sabedoria, onde se compartilha a vida segundo a palavra, se ora sobre isso, e depois sim, relacionamentos, conversas a partir daquilo ali, e mesmo quando forem conversas casuais, elas serão pautadas e administradas por aquilo que é aprovado pelo Senhor, aquilo que edifica. O reservatório da comunhão. Jesus disse, eu os chamo de amigos. Amigos de Cristo à sua volta. Então seus amigos. E sábios, porque receberam a palavra do Senhor. Na hora difícil, eles terão a palavra edificante, não aquela palavra dos tolos que vêm dar a você aquela tirada do mundo, como você cair fora do negócio, como você manobrar a coisa, como você enrolar para sair na frente, como você pensar em você, ser um egocêntrico, não é? Precisa pensar em você, essas tiradas que parecem tão bonitas, não é? E daí por diante, para se cercar de pessoas que têm uma visão muito mais elevada, segundo o Senhor, a edificação do Senhor. O reservatório da comunhão dos santos. Não desperdice. Jesus nos deu esse círculo de amizade. Não são perfeitos, não.
porque ainda estão crescendo nisso, porque você também não é. Mas, com todos os defeitos, sentamos aqui e nós estamos olhando para uma fonte de luz, e esta é Deus revelado em Cristo. E nos orientamos por isso uns aos outros. Priorize os sábios na sua vida, a comunhão do Senhor, e se achegue a alguns. Mesmo nesta noite aqui, nós não podemos nos acercar e relacionar com todos aqui. É dito que o ser humano tem um limite quanto ao número de pessoas com qual ele pode se relacionar mais próximo. Dizem que mais ou menos saber o nome, ter algum contato é uns 60, via de regra. E depois, dentro desses 60, você vai ter uns 3, talvez 4, máximo, que estão mais próximos de você. Veja que esses 3, os 4 sejam sábios à luz da palavra. Aqui é um reservatório. Ore sobre isso. Deus, coloque alguns sábios na minha vida. Eu quero me tornar mais sábio. Eu quero crescer no temor do Senhor. E nisso aí é uma pergunta importante. Quando você pensa de você para fora, eu preciso, Senhor, estou buscando alguns sábios da minha vida. Pergunta: e você? Que companhia é você? Que companhia é você? Que Deus use você como um sábio na vida de muitos. Alguém que aponte sempre o caminho do Senhor, o temor do Senhor no viver. Um relacionamento com Deus de graça e de amor. E se nós o temermos e então nos rendermos diante dele, ele há de fazer uma obra maravilhosa em nossas vidas. Que você seja este, para aquele que está buscando um sábio. Você não seja o que tenha presença na igreja, nome na igreja, mas tem para dar aos outros o quê? O que a mídia diz, o que a televisão coloca. Você tenha a palavra do Senhor no seu coração e possa abençoar muitas vidas. Como se cercar de sábios. Como escolher. Um pensador norte-americano muito conhecido na língua inglesa, Emerson, Ralph Waldo Emerson, século XIX, disse que o único modo para você ter um amigo é você verificar que você é um amigo. Há uma via aí, ou uma estrada de duas mãos. Muitos ficam falando que não tem, mas porque também não querem ser. Li 10 mandamentos sobre a amizade ou caminho para a amizade, muito interessante. Não está na palavra de Deus isso, mas são algumas instruções práticas que têm uma certa verdade e creio que podemos tirar algum proveito. 10 mandamentos da amizade. Fale com as pessoas. Não há relacionamento, não vai estar com sábios se você não falar com as pessoas. É preciso falar, cumprimentá-las, conversar com elas, sair do isolamento. Homens vão ficando mais maduros e vão ficando cada vez mais quietos e isolados, é nos dito. Mulheres com mais facilidade um pouco, porque eu creio que falam. Fale com as pessoas. Sorria para as pessoas. Põe a alegria de Cristo no seu coração e expresse com seus lábios. Chame as pessoas pelo nome. É um ato de consideração e de reconhecer a existência de alguém. E isto vai ser sempre bem recebido, impactar as pessoas. Seja amistoso e ajudador. Seja agradável. Isto não quer dizer ser um que vai com tudo, mas mesmo quando nos posicionamos pela verdade, com a verdade, não quer dizer que precisamos ser desagradáveis. As pessoas confundem isto. Eu me posicionar de forma contrária ao que os outros estão pensando, pode ser feito de uma forma educada e com consideração. Seja genuinamente interessado nas pessoas. Estamos cansados de hipocrisia, falsidade, pessoas que querem nos manipular, chegam perto porque tem algum interesse, não é? Seja genuinamente interessado nas pessoas. Seja generoso em elogiar e cuidadoso no criticar. Sim, haveremos de dizer
que as coisas não estão bem quando é preciso, mas com cuidado, com muito cuidado. E no reconhecer as virtudes das pessoas, podemos ser mais generosos. Seja também sensível aos sentimentos dos outros. Sensibilidade com relação à vida, à situação da pessoa. Tenha consideração pela opinião dos outros. Não é que você tem que concordar com tudo, mas escute os outros. E depois você fala. Ainda que você vai falar que discorda e apresentar uma outra versão, uma outra direção, conversando com o tolo põe a tolice, não tem o temor do Senhor. Você escute. E ele terminando, você diz: agora deixa-me dizer o que eu penso. E aí com cuidado coloque firmemente o caminho do Senhor. E fique atento para servir os outros. Eu quero ser servido. Eu só quero ser servido. Eu reclamo porque não sou servido. Se quer ser servido, comece a servir os outros. Fique atento. Esses são os princípios que eu li, mas eu quero acrescentar então, em cima de tudo isso: seja sal e seja luz. Porque senão nós vamos ficar nesses princípios aqui, simplesmente num humanismo, uma sabedoria humana. Em todo relacionar, em tudo que eu fizer para estabelecer relacionamentos, pensando até, se for o caso, nesses princípios aqui, eu tenho que ser sábio diante de todos, quero estar com as pessoas, quero me relacionar com as pessoas, porque eu quero fazer isso sendo sábio, lançando aquilo que eu posso dar, o temor do Senhor. Jesus Cristo disse que nós somos o sal e a luz do mundo. No meu relacionamento eu quero ser isto. Dentro de casa, fora de casa, onde eu for. Aqui e ali. As pessoas possam olhar para mim e dizer, sem sombra de dúvida, à luz da palavra, ele é um sábio. Talvez o mundo não reconheça essa sabedoria. E ele não entenda, ele dê outros nomes. Mas ele reconhece que você anda segundo o temor do Senhor. E um dia a luz vai brilhar e ele vai entender que esta é a verdadeira sabedoria. Que o Senhor use a sua vida e edifique a sua vida. Você possa escolher companhias que fortaleçam a sua vida e você também seja a companhia que fortaleça os seus irmãos à sua volta. Amém? Vamos orar.